É, torcedor vascaíno, quando a fase é boa, tudo dá certo. Ontem foi fechada a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama não entrou em campo. Teria um jogo contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão na quarta-feira, partida adiada para o dia 22 de novembro. Ou seja, o Vasco, que saiu da zona do rebaixamento na 32ª rodada, não entrou em campo na 33ª e automaticamente corria sérios riscos de sair da zona do rebaixamento, ou aliás, voltar para a zona do rebaixamento e ver o Goiás saindo do Z4. Porém, sabe o que aconteceu? E volto a repetir, quando a fase é boa, tudo dá certo, pois se fosse em outros anos, o Goiás venceria o Santos, o Vasco retornaria ao Z4 do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceria o Cuiabá e o Vasco ficaria novamente a muitos pontos de distância do primeiro time fora do Z4 e o emocional ia por água abaixo. Mas não, o Vasco não entrou em campo, o Goiás perdeu, permaneceu na zona, o Vasco permaneceu fora da zona, mesmo sem atuar na rodada, agora fica com um jogo a menos longe da zona do rebaixamento e além de tudo, o Bahia foi goleado dentro da Arena Fonte Nova e o Vasco começou a rodada com 4 gols de saldo em diferença com o Bahia, termina a rodada sem entrar em campo com apenas 1 gol de diferença no saldo. Olha, torcedor, que loucura! E dito isso, dito tantas coisas boas, mesmo sem o Vasco entrar em campo, eu falo, e é impossível não falar, o Vasco da Gama não vai cair à Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, como diz o Mister, como diz Ramon Arreu Dias, e bate na mesa, né? No vai barrar. O Vasco não cai. E a gente vai falar, é claro, sobre essa 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. Falar também sobre a 34ª, porque amanhã, sabadão, já começa a 34ª rodada, é um dia após o outro. E além dessa também muitas outras informações neste Acorda Vascão, que chega esse sim com o pé na sua porta, porém com excelentes notícias do nosso Cruz Maltino. Ai ai, como é bom ser Vasco da Gama. Mas olha, Vascão, antes de começar esse vídeo, quero, é claro, dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, o canal do torcedor vascaíno. Nesse momento temos 112 mil inscritos no nosso canal e prosseguimos aqui tentando buscar cada vez mais inscritos no canal do Gigante Vasco. E você, que está aí do outro lado, de bobeira, procurando um canal no YouTube que fala de Vasco, de uma maneira séria, de uma maneira profissional, e acima de tudo, tenha um vascaíno de coração, bom, meu amigo, tu achou, te falo, tu achou, parabéns, tu encontrou o canal que tu procurava, só que sabe o que você tem que fazer agora, nesse momento? Para tudo que você está fazendo, dá pausa no vídeo, vira aqui embaixo, se inscrever e principalmente ativar o seu sininho de notificação. Se inscreva e ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos sejam entregues a vocês. Estamos no YouTube 3 vezes por dia, sempre, e olha, sempre às 7 horas com a Acorda Vascão, na parte da tarde com o Fala Gigante e na parte da noite no Boa Noite Gigante. O primeiro vídeo do dia é sempre às 7 horas da manhã, em estreia aqui no YouTube, então fiquem ligados. O Fala Gigante é por volta de 2, 3 horas e o Boa Noite Gigante por volta das 8 horas da noite. Então fiquem atentos ao nosso canal e é claro, além disso, deixa aí também o seu like, o seu joinha, que é completamente essencial para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Fechado? Vambora? Vamos falar de Vasco? Porém, eu quero começar aqui este Acorda Vascão não falando sobre ainda o fato do Vasco não ter entrado em campo na 33ª rodada e ter conseguido sair de uma forma até mesmo melhor do que se tivesse talvez entrado. Porque o que aconteceu, torcedor vascaíno, na noite de ontem, e é um assunto importante a tratar com vocês. Ontem, o Vasco não entrou em campo, mas São Januário foi utilizado. O Botafogo utilizou o São Januário na noite de ontem para enfrentar a equipe do Grêmio pela 33ª rodada de Campeonato Brasileiro. E olha que situação do Fogão. E falo Fogão porque eu tenho respeito e admiração muito grande pelo Botafogo. Vocês têm, dentre os três, né? Os 4 não. Dentre os 3 clubes grandes do Rio de Janeiro, que são rivais do Vasco da Gama, com certeza o clube que eu tenho mais admiração entre eles é o Botafogo. Pela linda história, por ser um clube carismático, por ser um clube muito tradicional aqui da cidade carioca e de forma até mesmo indireta,
Não pelo Botafogo em si, pela rivalidade, mas pela torcida, que tem uma história muito semelhante ao torcedor do Vasco, um torcedor sofrido, um torcedor que viu o Botafogo ganhando seu último grande título em 1995. Se nós vascaínos sofremos por ter visto o último grande título em 2011, que foi uma Copa do Brasil, mas ter mesmo, pelo menos, aliás, visto esse título em 2011, imagina o torcedor botafoguense, que ganhou o último título em 95 e sendo um campeonato brasileiro. O Vasco, pelo menos ali em 98 a 2000, ganhou 2 brasileiros, teve a Mercosul, teve a Libertadores, viveu grandes momentos. O Botafogo viveu seu último grande momento em 95. De lá pra cá foram 2 rebaixamentos e alguns campeonatos cariocas e ponto. O torcedor vascaíno sofreu muito e sofre ainda. E a gente vê certa semelhança nesse torcedor botafoguense. Clara semelhança, inclusive. Então, de forma indireta, por sentir na pele o que eles sentem, muitos torcedores vascaínos estavam torcendo pelo Botafogo nesta temporada e a situação deles só se complica. Botafogo já chegou a ficar a 15 pontos de distância para o segundo colocado, hoje tem o mesmo número de pontos do segundo, que é o Palmeiras, e do terceiro, que é a equipe do Grêmio, e 3 pontos de distância para a Red Bull Bragantino e para a equipe do Flamengo. Olha a situação do Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas eu não quero falar aqui sobre a situação do Botafogo. Eu quero falar sobre o que aconteceu ontem em São Januário. Primeiramente, uma atitude errada da diretoria do Vasco. Sim, errada. Não por permitir a utilização de São Januário. Se eles quiseram usar, assim como eles permitiram o Vasco de utilizar o Nilton Santos, ok, eles podem também usar São Januário, é isso. Ter uma relação boa com a diretoria alvinegra. O grande problema é o seguinte, lá quando o Vasco foi jogar no Nilton Santos, foi-se colocadas regras para o Vasco da Gama. Foi-se colocadas algumas paredes, entre aspas, de limite para o torcedor vascaíno. Porque em São Januário a torcida do Botafogo vem e faz festa como se estivesse em casa. Porque nesse relacionamento entre diretorias, o Vasco é o clube cordial e o Botafogo não. Porque nesse relacionamento entre diretorias, o Vasco é o bobo e o Botafogo é o malandro. Por que, Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco da Gama, e essa mensagem pode ser direcionada a você? Porque ontem, em São Januário, o Botafogo estampou um grande bandeirão nas arquibancadas. Porque ontem, em São Januário, foi-se utilizada a bateria nas arquibancadas. Por quê? Tem alguma coisa contra a torcida do Botafogo? Jamais, nunca, volto a repetir, tenho uma admiração, inclusive, muito grande pelo torcedor botafoguense. Mas por que ontem em São Januário eles se sentiram tanto em casa? Com bandeirão? Com bateria? E lá no Nilton Santos, o torcedor vascaíno não teve a possibilidade de levar bateria e mais ainda, o torcedor vascaíno não pôde levar a bateria para o setor onde fica a bateria no Nilton. Melhor dizendo, a torcida do Vasco levou bateria naquele jogo, mas não a utilizou no setor correto. O Nilton Santos é dividido no setor sul, leste, oeste e norte. A bateria nos jogos do Botafogo fica no centro do gramado para ajudar na acústica das partidas. No caso, fica no setor leste. É o local das organizadas. O Vasco pediu para utilizar o setor leste como a concentração das baterias. O Botafogo negou e mandou as baterias lá para o setor norte e prejudicou a festa da torcida vascaína. Ontem, o Vasco deixou rolar solto. Quer levar a bateria para as arquibancadas? Que leve. Quer botar bandeirão? Levem. Quer espalhar faixas na social? Querem espalhar faixas nas arquibancadas? Podem espalhar. E volto a repetir. Nada contra a torcida do Botafogo. Mas acho que tem que ter um limite. Acho sim que tem que ter um respeito. O Vasco precisa ser respeitado. O Vasco precisa ter representatividade. O Vasco é muito bonzinho com os outros e os outros não são bonzinhos com o Vasco. Por isso que deitam e rolam em cima do Vasco da Gama. Então chega. Chega de ser o bobo da corte. Chega de ser o bobo do futebol brasileiro. E o Vasco, infelizmente, nesses últimos anos, tem se tornado esse bobão. Ontem, mais uma vez, isso foi visto. Nada contra o Botafogo, muito pelo contrário. Mas acho que o respeito tem que ser colocado na mesa. E dizendo em respeito, que desrespeito foi feito pela torcida do Botafogo ontem. E, infelizmente, um aviso, São Januário não tem nada a ver com o momento de vocês. Pois ontem houve tentativa de invasão no gramado de São Januário por parte de torcedores. Torcedores do Botafogo tiveram que ser contidos pelos seguranças de São Januário. Houve confusão após o apito final do jogo. Grades sendo arremessadas em direção aos seguranças do estádio.
Além disso também, houve torcedor botafoguense ferido durante a confusão entre botafoguenses e policiais que tiveram que intervir na ação, com ação, né, efetiva para acabar com a confusão. E teve confusão do lado de fora de São Januário. Ou seja, confusão no lado de dentro, confusão no lado de fora, tentativa de invasão no gramado, briga com segurança. Então calma aí. Estão achando que São Januário é o quê? E com todo respeito, calma aí pro STJD. Porque o Vasco, quando teve confusão, São Januário ficou 3 meses fechados e o Vasco levou 4 punições por partida. 4 punições em partida. Eu, Lucas, não quero o Botafogo punido. Quero o Botafogo sendo campeão com o torcedor dentro do estádio. Porém, eu gostaria muito de uma isonomia. Gostaria muito que as leis, as regras, fossem aplicadas de forma igualitária para cada clube. Se o Vasco foi punido, me desculpe, botafoguense, que o Botafogo seja punido também. Não por causa do Botafogo, mas porque deve haver sim uma igualdade entre clubes. E não está havendo. O que foi visto ontem foi igual ou pior ao que aconteceu contra o Goiás lá em São Januário. Após a partida, o Vasco pegou o gancho de 4 jogos. Será que vai haver alguma coisa com o Botafogo ou não? Não pode mexer com o Botafogo de John Textor. E falo mais ainda. O jogo da 32ª rodada entre Santos e Flamengo, lá no Mané Garrincha, teve vários objetos arremessados dentro do gramado e uma garrafa atirada no juiz. Uma garrafa foi atirada pelo torcedor da arquibancada e atingiu o juiz em campo. Nada aconteceu pro Flamengo. Será que se fosse ao contrário? Se fosse um torcedor, olha só, se fosse um torcedor vascaíno pegando uma garrafa e arremessando num daronco da vida dentro de campo, você acha que o Vasco iria voltar a atuar em São Januário com o público? Eu duvido. E duvido muito. Mas é o Flamengo, né? Não pode mexer com o Flamengo. Não pode mexer com o Botafogo. Ah, o Vasco, é o que eu falo, ó. O Vasco é o bonzinho. O Vasco é o bobão. Mexe com o Vasco, vai dar nada não. Eles vão ficar 4 partidas sem usar o São Januário e não vão nem fazer escândalo. Vai ser nem problemático. Se prejudicar, o Vasco joga jogo e deixa. O Vasco é a diretoria bonzinha. O Vasco é a diretoria bobona. Então parou também dessa palhaçada. Representatividade. Que o Vasco volte a ser representativo. Não numa esfera tão alta como o Eurico Miranda, para se tornar um clube odiado, mas também não numa esfera tão baixa, tão baixa, como está sendo essa gestão de Jorge Salgado e 777 Partners. Chega! Acabou! Acabou a palhaçada. O Vasco precisa de respeito. E ontem, depois de toda a confusão, eu duvido que aconteça alguma coisa ao Botafogo. Culpa do Botafogo? Não. Culpa de um tribunal de justiça desportivo que não tem igualdade em suas decisões. Mas enfim, né? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque olha, tem coisa boa a ser falada. Que 33ª rodada boa para o torcedor vascaíno. Vou chegar aqui um pouco ao lado, para vocês darem uma olhada nos resultados desta 33ª rodada. E olha, torcedor vascaíno, que beleza os resultados. Às 7 horas da noite, entraram em campo Corinthians contra a equipe do Atlético Mineiro dentro da Neoquímica Arena. Além disso, também entrou em campo a equipe do, Goiás e Santos no estádio da Serrinha. Às 8 horas, Grêmio e Botafogo se enfrentaram em São Januário e Bahia e Cuiabá se enfrentaram na Arena Fonte Nova. Jogo das 7, os jogos das 7. Goiás e Santos, 1-0 Santos. Corinthians e Atlético empataram no placar de 1-1. Às 8 horas, Botafogo foi derrotado pelo Grêmio pelo placar de 4-3 e aconteceu toda essa confusão que já trouxemos aqui no início do vídeo. E o Bahia foi derrotado pelo Cuiabá pelo placar de 3-0. Ontem a gente fez um gabarito. Qual era o gabarito ideal para mim? Derrota do Corinthians, derrota ou empate do Goiás, foi o meu gabarito que eu disse para mim, ou aliás, eu disse até, né, que seria o ideal um empate nesse jogo, nem citei a vitória do Goiás, falei empate nesse jogo. E um empate ou uma derrota do Bahia. Esse foi o meu gabarito. Então vou repetir. Derrota do Corinthians, empate entre Santos e Goiás e uma derrota ou empate na partida entre Bahia e Cuiabá. A primeira partida entre Corinthians e Atlético não aconteceu o gabarito, mas o empate não é de todo ruim. O Corinthians ainda permanece ali na parte de baixo da tabela, deixou de pontuar dentro de casa, o que é horrível para qualquer clube que luta por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Tá lutando para não cair? Tem que vencer dentro de casa. Tá lutando pelo título? Tem que vencer dentro de casa. O Corinthians ontem não cumpriu o seu papel. Goiás e Santos. Goiás foi derrotado.
Goiás não cumpriu o seu papel, jogando dentro da Serrinha, perdeu. E ontem eu disse que o gabarito seria sim um empate do Goiás. Mas olha, a derrota não foi de todo ruim assim não. A vitória do Santos não foi de todo ruim. O Santos ainda permanece ali na parte de baixo da tabela. O Santos ainda permanece no bololô do Campeonato Brasileiro. O Santos tem hoje 41 pontos. Porém, torcedor vascaíno, o Santos tem um jogo a mais do que o Vasco e 4 pontos a menos apenas. Apenas. Ou seja, o Vasco vencendo o América Mineiro no próximo domingo e dependendo do resultado do Santos, o Vasco poderá chegar a 40 e ter um jogo a menos do que o Clube Paulista. E não foi de todo ruim, principalmente por parte do Goiás, porque o Goiás tem pela frente apenas 5 jogos no Campeonato Brasileiro, precisa tirar uma vantagem de 2 pontos, porém tem Cruzeiro na sua frente, também com jogos a menos, tem o Vasco na sua frente com um jogo a menos e tem o Bahia na sua frente, também com 2 pontos a mais, mas os mesmos números de jogos. Por que eu acho que a derrota do Goiás foi importante sim? O Goiás, neste retorno de Campeonato Brasileiro, tem o terceiro pior desempenho. Só fica atrás de América, já rebaixado, e Coritiba, que para mim também está rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás hoje é uma equipe que dos últimos 6 jogos tem apenas uma vitória conquistada. O Goiás hoje é uma equipe que não desempenha. E essa derrota ontem para o Santos, dentro do Ailê Pinheiro, dentro da Serrinha, foi praticamente a derrota que poderá cravar a queda do Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro. Principalmente pelo setor anímico, emocional. Uma derrota dentro de casa não pode acontecer para equipes que lutam por algo no Brasileiro, principalmente por uma permanência na primeira divisão. O emocional do Goiás tenho certeza que foi para o chão após essa derrota. E essa derrota pode ter cravado a queda do Goiás para a Série B do Brasileirão. Então não foi de todo ruim, porque o Santos não fica tão longe. 4 pontos, com um jogo a menos, não é nada ruim. E além de tudo, o Goiás poderá ser rebaixado após essa derrota, principalmente pelo setor emocional. E é claro, o jogo mais importante para o Vasco foi Bahia e Cuiabá. Bahia dentro de casa, na Arena Fonte Nova. Era esperado uma vitória do Bahia, a chegada aos 40 pontos e um momento de tranquilidade na Arena Salvador. Mas não, o Bahia foi derrotado pelo placar de 3-0, permanece com o mesmo número de pontos que o Vasco, com um jogo a mais do que o Vasco da Gama e com confusão após a partida entre os atletas do Bahia e a torcida baiana xingando completamente jogadores na Arena Fonte Nova. O emocional do Bahia está no chão. O Bahia, dos últimos 5 jogos, tem 4 derrotas. Olha a situação do Bahia neste brasileiro. Então, a derrota ontem do Bahia para o Cuiabá foi muito favorável. Favorável até pelo seguinte fator, saldo de gols. O critério de desempate no Campeonato Brasileiro funciona o seguinte: se as equipes têm o mesmo número de pontos, vai-se para o número de vitórias. O Bahia tem 10, o Vasco tem 10, está empatado. Então por que o Bahia está à frente do Vasco? Pelo saldo de gols. O Bahia tem menos 8 e o Vasco tem menos 9. Então o Bahia está à frente do Vasco. Mas antes da rodada ser iniciada, o Bahia tinha menos 5. 4 gols de diferença no saldo é muita coisa. E o Vasco não entrou em campo, permaneceu na mesma posição, mas ficou mais próximo do Bahia, pois a diferença hoje de saldo é apenas uma. O Bahia no próximo domingo entrará em campo. O Bahia entrará em campo nesse próximo domingo contra a equipe do Atlético Paranaense, jogando dentro da Fonte Nova. Um jogo difícil mesmo dentro de casa. Se o Bahia vencer esse jogo por 1-0 e o Vasco vencer a equipe do América dentro de São Januário por 3-0, o Vasco ultrapassa o Bahia no Campeonato Brasileiro. Isso só irá acontecer por causa dessa rodada que o Vasco não entrou em campo, mas foi favorecido. Então, olha como o momento é bom para o nosso Vasco da Gama. O Vasco não entra em campo, permanece longe da zona e se aproxima do 15º colocado, que é a equipe do Bahia. Mas o resultado importantíssimo que aconteceu ontem, o Vasco agora tem 37, fica a 4 pontos de distância de Corinthians e Santos e o mesmo número de pontos de Bahia e Cruzeiro. Uma vitória na próxima rodada será crucial para se aproximar desse pelotão de cima, dependendo dos resultados de Bahia e Cruzeiro, se afastar da parte de baixo da tabela e principalmente tendo um jogo a menos. É uma partida que será crucial para o Vasco. Sabe aquele jogo que o Vasco precisa vencer independente do que aconteça, para se afastar dessa parte de baixo e visar dar uma respirada nessa reta final de Campeonato Brasileiro? É esse jogo. O horizonte está se abrindo para o Vasco da Gama. Esse jogo de domingo será fundamental para que o Vasco veja uma nuvem, né? Ou um raio de luz em meio à tempestade que foi esse ano de 2023. Mas o horizonte está se abrindo, torcedor. O Vasco, diante desse momento, eu, Lucas, não vejo mais com a possibilidade de uma queda da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas é vencer. A partida de domingo é fundamental para o Gigante da Colina. Mas a rodada foi, olha, muito boa.
surpreendente esta rodada de Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama. Deixa aí a sua opinião nos comentários, é claro, se você está animado com esse atual momento do nosso gigante da colina. E olha, Vascão, para finalizar aqui o vídeo, falar ainda sobre rodada do Campeonato Brasileiro, pois ontem foi detalhada a 35ª e a 36ª rodada do Brasileirão. O Vasco não entrou em campo na 33ª, terá um jogo válido por essa rodada no dia 22 de novembro, às 7 horas da noite, se não me engano, mais 8 contra a equipe do Cruzeiro. No próximo domingo terá a 34ª rodada contra a equipe do América Mineiro, às 6h30 da tarde. E sobre a 35ª e a 36ª rodada foi divulgada ontem pela CBF. Pela 35ª rodada, o Vasco enfrenta a equipe do Atlético Paranaense em Coritiba, às 7h30 da tarde, em um sábado, no dia 25 de novembro, ou seja, 3 dias após a partida contra o Cruzeiro. O Vasco enfrenta o Cruzeiro numa quarta, volta a campo num sábado para enfrentar o Atlético Paranaense também longe do Rio de Janeiro, ou seja, 2 jogos seguidos longe do Rio. E no dia 28, no caso, o Vasco voltará a campo, porém aqui no Rio de Janeiro, para enfrentar a equipe do Corinthians. Dia 28 numa terça, então o Vasco enfrenta o Cruzeiro numa quarta-feira no Mineirão às 8 horas, 9h30, não sei o horário ao certo. Enfrentará logo após o dia 22, no dia 25, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em Coritiba, às 7h30 da noite. E logo no dia 28, na terça-feira, o Vasco volta a campo para enfrentar a equipe do Corinthians em São Januário, às 9h30 da noite. Então serão 3 decisões após esse jogo contra o Cruzeiro no dia 22, jogos aí que serão com certeza decisivos para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco está fazendo por onde e a rodada foi animadora para o gigante da colina. O Vasco não cai e, pelo visto, torcedor, os clubes, o destino, o Brasileirão não quer que o Vasco caia a Série B. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, e que Acorda Vascão gostoso de ser feito. E é claro, contamos muito com a sua presença, com o seu apoio, com a sua ajuda aqui no nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.